da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Ainda que eu ande pelo vale, eu não temerei mal nenhum, pois o Senhor comigo está. Nós cremos e declaramos: o Senhor com você está. Libere um brado de confiança. Nós fomos feitos filhos. Quando o Senhor Jesus abriu um caminho, quando Ele morreu por nós e ressuscitou, Ele nos fez verdadeiramente filhos. Independente do que passemos, sabemos que no Senhor nós temos um Pai presente, um Pai que nunca nos esqueceu, e Ele está aqui nesse dia. Feche os seus olhos aí onde você está. Obrigado, Senhor. Ele nos escolheu. Meu Deus. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aplauda mais forte o Pai, o nosso Pai querido, nosso Abba Pai. Oh Senhor, nós te amamos, nós te amamos. Vede quão grande o amor do Pai é em nos chamar de seus filhos. E de fato somos filhos de Deus. Oh Senhor, nós te amamos. Nossa identidade está em Ti. Nós descobrimos quem somos à medida que Te conhecemos. Que conhecemos o Teu amor por nós. Adoro, Pai. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. Tu és a minha realidade. Você pode levantar a sua voz, as suas mãos e dizer, clamar, Abba. Eu pertenço a Ti. Eu pertenço a Ti. Erga sua voz e cante bem alto, diga Abba, diga. Eu pertenço a Ti. Pertencemos a Ti, Abba.
Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Meu super-herói não tem capa vermelha, nem usa sua teia. Meu super-herói não tem arma secreta, nem máscara discreta. Mas a sua identidade eu já conheço bem, pois quando a noite chega e ele então vem, num abraço apertado, carinho que me faz tão bem. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto pra falar do meu pai, essa canção vai te mostrar. Eu tenho tanto amor pra dar pro meu pai, essa canção vai te mostrar. Assim, é emocionante, né? Ter discípulos como eles, e nosso desejo é que nossa igreja possa ser modelada conforme esses homens, né? Tanto o Haroldo, Fabiano, o William, Bruno, Gilvan, Pastor Nelson, Pastor Alexandre, Halley. Todos esses irmãos são tão preciosos. Não esqueci de ninguém não, né? Esqueci de falar o nome de ninguém. Todos esses discípulos, realmente nós amamos muito cada um deles. E assim, meu desejo, nosso coração, nós sonhamos com isso. Nós já estamos vendo isso acontecer. A igreja ser como esses irmãos. Dessa série que nós vamos começar hoje, eu tô falando sobre, a série é Jesus na Veia. E hoje, o tema de hoje é tudo sobre Jesus, o Filho amado. Você ama seu pai de verdade? O seu pai ama você? Você sente amado por Deus? Já parou para pensar? Numa família tem muitas vezes vários filhos. Aí uns se sentem desprezados, outros se sentem rejeitados, outros se sentem diminuídos, outros acham que o pai tem preferência por um e por outro e não tem preferência por ele. Numa família sempre existe esse tipo de coisa. Olha só quanto que é difícil muitas vezes para um pai administrar a sua família, porque nossos filhos, eles crescem com ideias e pensamentos diferentes um dos outros. Isso é uma realidade. Nenhum deles consegue pensar da mesma forma. Então, quando você pensa que está tratando todo mundo igual, muitas vezes para eles não é. É diferente. Eu tenho uma história aqui de um garoto que ele sempre gostava de,
chegar com o pai, puxar aquela conversa. Não tem aqueles garotos, aqueles filhos, né? Que ele chega perto do pai, vai maciando, e daqui a pouco o pai já fez toda a vontade dele. E tinha os outros filhos já estavam chateados com isso, falando: pai, o senhor só faz a vontade vamos colocar Pedrinho, só faz a vontade do Pedrinho, tudo que o Pedrinho quer você dá para ele, o senhor nunca dá para nós, só dá para ele, só para ele. E um dia o Pedrinho chegou lá com o pai dele: pai, o senhor anda falando aí que Deus, está escrito na Bíblia que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ele falou: é verdade, Pedrinho. Pai, então se para Deus R$1 é como 1 milhão. Ele falou: pode ser. Então 1 milhão para Deus é como R$1, não é verdade? Ele falou: pode ser. Aí, senhor, pode me dar 1 milhão? Ele disse: claro, meu filho, é só tu esperar um dia. Ou seja, 1000 anos, espera 1000 anos, Deus, um dia como bem, mas tem muita gente que hoje está Nutella, né? Não quer rir não, está no crente não entendeu a piada, tudo bem. Mas aqui na palavra de Deus, aqui em Mateus capítulo 2, versículo 1, nós vamos ver uma coisa que aconteceu, que mudou. Uma pessoa que nasceu, que mudou a história de toda a humanidade. E essa pessoa chama-se Jesus. Capítulo 2 de Mateus, o versículo 1, a palavra do Senhor diz que, tendo Jesus nascido em Belém de Judá, em dias de Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Então aqui fala do nascimento de um homem chamado Jesus, um homem que viria para mudar toda a história humana. Agora, ele nasceu numa cidade, Belém de Judá. Belém, ela significa pão, tá? Ou seja, ele nasceu na cidade do pão. Por isso que em muitos momentos Jesus fala: eu sou o pão da vida. Porque ele nasceu na cidade do pão. Ele sabe que em Belém, em Judá, em Israel, não pode faltar pão na mesa de nenhum judeu. Sabe, todas as pessoas que chegam na casa de um judeu tem pão para ele comer. Por isso não pode faltar pão. Por isso ele disse: não pode faltar Jesus. Ele disse: eu sou o pão da vida. Então não pode faltar Jesus, não pode faltar pão. Por isso ele nasceu em Belém, para a humanidade toda, para todo mundo. Isso não pode faltar Jesus. Não pode faltar Jesus na minha vida, não pode faltar Jesus na sua vida. Não pode faltar Jesus na vida de ninguém. Quando falta Jesus na nossa vida, o que acontece? As pessoas ficam com sintoma de quem está com fome. Não sei se você já teve um momento que você ficou com fome, que você sentiu fome. Não foi difícil, não foi ruim, você não tem ânimo para nada, você está com fome, você não tem ânimo para fazer mais nada. Você fica desanimado, fica triste, né? Fica com cara de fome mesmo. Mas Jesus nasceu em Belém, e é a cidade do pão. Não é que nem aquela história, aquele jogador que foi entrevistado, foi jogar contra o Paysandu. Ele disse: foi muito bom jogar aqui em Belém, a cidade que Jesus nasceu. Vocês já ouviram isso? Mas não foi nesse Belém do Pará, não, foi lá em Belém de Judá, cidade do pão. E Jesus também nasceu, irmão, numa época, veja bem, que o mundo todo estava debaixo das leis romanas. O Império Romano dominava e ele impunha as suas leis sobre aquelas cidades. E Jerusalém, Israel, estava sob jugo
de romanos. Agora, isso tem alguma coisa a ver conosco? Tem. Sabe por quê? Porque é o seguinte: naquela época havia pessoas que se tornavam escravos por várias maneiras, tá? Então não era comum, não era normal que uma pessoa ficasse devendo para outra, por exemplo, que alguém cometesse um crime, por exemplo, e ficasse por lá, assim, andando por lá. Não. Se eu contraísse uma dívida, eu tinha que pagar aquela dívida. Era olho por olho, dente por dente. Se caso eu não pagasse aquela dívida, eu me tornava escravo daquela pessoa que emprestou o dinheiro para mim. Ah, mas eu tenho a pele branca, eu sou nascido em Israel, não interessa. Eu sou nascido em Roma, não interessa. Ficou devendo, automaticamente ou pagava, ou dava uma filha ou um filho, se fosse bom para a guerra ou para o trabalho, ou ele se tornava escravo daquele pessoa na qual ele pegou o dinheiro emprestado. Isso era uma forma de ser pessoas escravas. Outra forma de ter pessoas escravas, eles invadiam aquelas cidades, tomavam por assalto aquelas cidades, e ali naquela cidade eles levavam aqueles jovens, aquelas pessoas que tinham condições de trabalhar, pessoas fortes, prisioneiros, e se tornavam escravos e eram vendidos como escravos. Eles eram um produto valioso daquela época. Isso era uma forma. A outra forma de tornar escravo é aquelas crianças que sobravam por lá, que ninguém queria, que eram vítimas das guerras, e então aqueles homens de posse levavam aquelas crianças e cuidavam delas. Mas havia também uma lei romana que falava o seguinte: que você poderia adotar uma pessoa, independente dela se era criança ou se era adulto. Você podia adotar uma pessoa, tornar dela parte da sua família, tornar dela um filho. Só que aí começou a acontecer umas coisas estranhas. Os filhos dos ricos começaram a cometer homicídios, matando seus pais, envenenando. E aí eles criaram uma outra lei, que aqueles filhos podiam ser deserdados, filhos legítimos podiam ser deserdados, podiam ser excluídos da sua herança, mandados embora. Porém, aqueles filhos que fossem tidos por adoção, aqueles que tinham sido adotados por outra família, esses não podiam. Por que então que o filho legítimo podia ser mandado embora, ser expulso de casa, perder todo o direito da herança, mas o filho adotivo não podia? Porque o romano pensava o seguinte: vai ser muito fácil, você vem e adota alguém pela lei, adotado, um criminoso ou um mendigo, e depois você despreza ele e sai solto, cometeu o crime e sai solto por aí, porque ele só adotou para ele poder sair da prisão. Não, você adotou, você vai ter que assumir ele pro resto da vida. Agora, por que, irmãos, que Jesus veio nascer exatamente nesse tempo, nesse momento, e que havia essa lei, essa determinação dos romanos? A gente fica perguntando, mas podia ser outro povo? Podia ser pelos persas, pelos babilônios, podia ser, mas foi exatamente aqui, porque olha só esse texto. Aqui você vai ver um texto em Romanos capítulo 15, capítulo 8, versículo 15. Tá? Romanos, porque essa lei era uma lei romana. Então o Espírito Santo deu ao Paulo esse texto para mandar aos romanos, porque eles entendiam muito bem dessa lei. Isso era uma coisa normal, comum naquela época. Então veja bem, aqui no versículo 15 diz assim: porque ele diz, vocês não... Eu vou ler no texto que está ali, para vocês poderem, porque esse aqui é um pouco diferente, mas é a mesma coisa. Diz, pois vocês não receberam um espírito em que os escravize, para novamente
tentarem, mas receberam o Espírito que vos torna filho por adoção, por meio da qual clamamos, Abba Pai, ou seja, Paizinho. Aleluia. Jesus merece uma salva de palmas, merece? Olha só, para ele, para essa palavra, porque olha só a revelação aqui, queridos. Veja bem, ele disse: agora vocês não são mais escravos, vocês foram adotados, porque Jesus era filho genético do Pai Todo-Poderoso, mas ele era adotado por José, o pai terreno. Agora, a partir de Jesus, a partir do momento que você entrega a sua vida a Jesus, olha só o que acontece. Deus é muito lindo, né? Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus é lindo. Olha só o que acontece, veja bem. Agora nós fomos, segundo esse texto, adotados pelo Espírito Santo. Aleluia! Uhul! Nós fomos adotados pelo Espírito Santo. Nós nascemos de um pai genético, mas nós fomos adotados por Ele, adotados pelo Espírito Santo. E agora não tem mais como ninguém deserdá-los, não tem mais como ninguém nos deserdar, porque nós somos agora permanente, até o fim da nossa vida, adotados por Ele. E esse texto foi escrito para que as pessoas entendessem o que se processava na ordem da cruz, daquilo que Jesus havia feito. Irmãos, isso é maravilhoso. A partir do momento que você recebe o Espírito Santo na sua vida, a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, você não pode mais, você não perde mais a adoção, você não deixa de ser mais filho, não. É porque eu entendo aqui que pela lei Jesus está falando: ó, você não, a partir do momento você é livre da escravidão, entrega a sua vida a Jesus, nasce de novo, você agora vai ser filho do Espírito Santo. Não existe mais escravidão na sua vida, você não está mais escravo do pecado, o pecado já não vai mais poder dominar você, escravizar você, não, agora você está sendo adotado por Ele, e agora Ele é seu paizinho, querido. Abba Pai quer dizer paizinho, diga paizinho. Obrigado. Irmão, nós precisamos agradecer a Deus todos os dias. Agora, vamos voltar para cá. Mateus capítulo 2, versículo 13 a 15. Aqui diz que Jesus, quando criança, ele foi morar no Egito. E olha só, esse pai José, ele viu a ameaça que se processava por Herodes naquele tempo, matando as crianças. E agora então ele arrisca a sua própria vida, tentando, escapar, levar a sua criança para proteger seu filho, para levar para onde? Para o Egito, porque lá em Jerusalém, na cidade de Belém, cidade do pão, ele não estava protegido. Sabe, às vezes um pai, ele corre muitos riscos, ele sacrifica para que seus filhos possam ser protegidos, sabe? Você que está aqui, filho, seja grato ao seu pai, pelo amor de Deus. Veja, o seu pai muitas vezes saiu tarde para trabalhar, no meio da noite, para suprir, para sustentar você, para pagar plano de saúde, para pagar a escola para você, e você nem agradece a ele. Seja grato a isso. Você tem alguém que faz por você, arrisca a sua vida por ti, pelo amor de Deus, para que você possa crescer e desenvolver e alcançar seu destino profético. E foi dessa forma que Jesus foi acolhido por José. José foi um pai muito responsável. Eu não quero entrar no mérito do pai, porque tem pai que é Nutella demais, né? Mas, sabe, querido, José foi um pai responsável. Deus escolheu ele. Você não vê José aparecendo, mas ele era responsável. Muitas vezes, irmão, você não é um super pai, não é um pai tão espetacular, não é um pai que, sabe, que acende os holofotes e está lá, não, que aparece não, mas nos bastidores, você é aquele pai que está presente, vendo seus filhos, conversando com eles, tá? Participando da vida deles. Naqueles momentos você chega em casa, o seu holofote, a TV não é o seu holofote, é o seu filho, sua filha, não é como pai, mas como filho. Irmãos,
seja quem for. Ah, mas o meu pai, ele cometeu um crime, ele está preso. É seu pai. É criminoso, é mentiroso, é trapaceiro, é seu pai. Nunca vai deixar de ser. Honre, aprenda a honrar. Jesus, apesar de ser o Egito representa o mundo, mas naquele momento Jesus seguiu com José por obediência e por proteção. Ele foi com José. Aqui em Lucas capítulo 4 versículo 16, depois ele volta para Nazaré. Irmãos, tinha muitas cidades melhores do que Nazaré naquela época. Mas por que José voltou exatamente para Nazaré, para morar em Nazaré? Jesus cresceu ali, aquela cidade. Tanto é que Natanael, lá em João, capítulo 2, se eu não me engano, ele diz para Filipe, falou, pode vir alguma coisa boa de lá, de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa, quer dizer, aí você percebe que mesmo Jesus estando num bairro, né, pobre, ou numa cidade pobre, uma cidade rejeitada, um lugar não adequado, ele nunca culpou o pai dele por isso, nunca culpou José por isso. Ele viveu o momento dele, ele soube dar a volta por cima, mesmo estando num lugar assim. Ele foi além, ele não sucumbiu, ele não desfaleceu, sabe? Ele lá no meio, ele sabia quem ele era. Nós precisamos saber quem nós somos, irmãos. Nós vimos ontem no Expresso, que às vezes a pessoa não se submete ao pai, à mãe, ao seu líder, porque ele tem insegurança, ele não sabe quem ele é de verdade. Porque quando você sabe quem você é de verdade, meu irmão, você faz tudo, você limpa banheiro, você limpa chão, limpa cadeira, faz tudo, vai trabalhar de qualquer forma, porque você sabe que você está ali uma forma temporária, não é permanente. E muitas vezes nós reclamamos, choramos, por quê? Porque nós estamos num momento temporário, num momento de aprendizado. É ali que nós vamos aprender. Foi ali que Jesus aprendeu a viver com os mais humildes. Foi ali que Jesus aprendeu a entender as pessoas mais carentes. Foi ali que Jesus passou a entender como pensam as pessoas mais simples, as pessoas humildes. Nós precisamos ter esse entendimento. E aí Jesus, depois que ele ficou adulto, aí então ele foi para Cafarnaum. Marcos capítulo 2, versículo 1. Agora, Jesus chegou à idade adulta. E sabe, querido, eu não consigo ver nenhum texto em que fala que Jesus ou seus irmãos eram traumatizados. Eu acho que alguns irmãos de Jesus eram um pouco rejeitados, sim, pelo que a gente rejeitado não. Alguns irmãos de Jesus, eles eram um pouco revoltados. Mas aqui não se vê Jesus reclamando da vida em nenhum momento. E aí chegou na hora dele começar o seu ministério. Chegou a hora, dele receber a plenitude do Espírito Santo, dele ser batizado do Espírito Santo. Chegou aquele momento e Jesus estava lá, no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Às vezes, o que acontece com pessoas que retardam o processo de Deus na vida delas é porque elas saem do tempo de Deus. Elas saem do lugar certo. Jesus tinha saído sim de Belém, tinha ido para o Egito, mas ele não ficou no Egito, ele voltou para Nazaré. E agora, dessa feita, ele está em Cafarnaum, sabe? E ali em Cafarnaum ele começa o seu chamado, o seu ministério. Ele começa uma vida de missões. Ali ele começa um trabalho missionário, porque ele já saiu da cidade dele.
Você entende? Então ele passa aos 28 anos iniciar o seu ministério. Agora, Jesus só fez isso na vida? Não. Quando criança, dizem que ele brincava em Nazaré com as outras crianças. Isso é livro apócrifo, isso não está no livro, no testamento oficial, mas nos livros apócrifos falam que ele estava brincando com os colegas dele. Jesus brincava. Ele brincava de, aqueles cavalinhos de pau, que criança naquele tempo, eu imagino que não tinha aquelas motinhas aqui, não tinha, mas um cavalinho de pau, e aí saía, se divertia. Quem é feliz, irmão, com pouca coisa ele se diverte. Quem não tem traumas, com pouca coisa se diverte. Se tiver alguém aqui que é traumatizado na nossa igreja, pode me procurar que eu vou ajudar você, em nome de Jesus. Já ajudei muita gente. Nós temos uma equipe aqui de intercessão, temos uma equipe aqui muito abençoada, muito eficaz, com libertação, com cura, com milagres. Pode procurar a gente que nós vamos te ajudar com restauração da alma. Pode procurar, nós vamos te ajudar. Mas Jesus era uma pessoa curada. Você vê que ele brincava com os coleguinhas dele. E dizem que um dia ele estava brincando, aí um dos coleguinhas machucou um passarinho. Ele foi lá então, pegou aquele passarinho e colocou na mão dele. Aquele passarinho saiu voando, aquele pássaro saiu voando. Dali em diante, as pessoas começaram a ver que aquele menino não era um menino normal. Aí começaram a chamar Jesus de bruxo. Tem outras histórias assim. Mas uma coisa que me chama a atenção, quando eu estava com 12 anos, ele estava aonde? No templo. Tem gente que diz, porque adolescente é difícil e tal, adolescente é isso. Se ele não for curado, ele é problemático, é difícil. Mas se ele for curado, se ele tiver uma família estruturada, curado, se ele tiver realmente um pai, uma mãe que acompanha, que cuida, ele pode ter lutas, porque eu já fui também adolescente, eu sei que adolescente tem muita insegurança, e por insegurança dele, quando ele é cobrado, ele reage. Essa que é a realidade, uma reação. Mas para a glória de Jesus, meus filhos todos já estão jovens. O mais caçula tem mais de 18, mas nenhum deles me deu problema, nenhum deles, para a glória de Jesus. Todos eles sempre foram muito fiéis a Deus, todos eles foram muito obedientes a nós, eu e a mãe dele e a nossa família. Nós somos uma família muito unida para a glória de Jesus. Mas tudo isso, irmãos, é porque eu sempre procurei colocar em prática como pai, aquele pai que a Bíblia fala que eu devo ser, aquela mãe que a Bíblia diz que nós devemos ser. Meus filhos têm muita liberdade mesmo, mas ao mesmo tempo eles têm muita responsabilidade. Todos eles já trabalham, fazem o seu próprio dinheiro, já começam um ciclo de vida. Só que o Felipe vai começar a trabalhar agora, porque ele está terminando ainda, por causa da pandemia, não terminou, mas vai terminar, e aí ele vai começar a trabalhar também. Mas isso que é muito importante, você e eu, recebemos esse legado da nossa liderança, do pastor Melvin, do pastor Eibe, pastor Paulo Jeffrey. Todos eles, irmãos, têm um legado, porque nós precisamos ser exemplo. Não adianta eu ficar pregando a palavra de Deus, se eu não tiver exemplo para vocês. Não adianta, é só palavra, mas a gente prega aquilo que a gente vive. E Jesus era aqui carpinteiro, ele trabalhava com o pai dele, porque nas tradições daquela época, de 12 anos até os 28, a pessoa só era considerada adulto depois dos 28, E ele estava esse período todo, porque ele era conhecido, Jesus, como o carpinteiro. Muito bem. Era conhecido em Jerusalém como filho de José, o carpinteiro. Então os filhos sempre trabalhavam com os pais e aprendiam a profissão dos pais.
Você entende? Então Jesus trabalhava sim, desde cedo, seus 14 anos, ele começou sim a trabalhar, fazendo móveis. Pelo que tudo indica, José era um excelente marceneiro, ele trabalhava para a realeza, ele trabalhava para os poderosos, né? E muitos deles até, em alguns momentos, segundo as tradições, questionavam ele porque ele usava um anel do rei. Ou seja, era alguém que trabalhava para o alto escalão do governo. E Jesus trabalhava também. Ele não era um jovem assim que não tinha trabalho, que não trabalhava, preguiçoso. Não, um crente Nutella, né? Aquele crente preguiçoso. Não. Ele trabalhava demais, irmãos. Eu me lembro, irmãos, naquela época, não foi no tempo de Jesus, alguns anos atrás, né? Alguns anos atrás, irmãos, eu trabalhava com meu pai, eu estudava nas férias, minhas férias era trabalhar, engraçado, e eu gostava demais. Eu ia para a fazenda com meu pai nas férias, eu não via a hora de chegar as férias para mim para lá, mas eu brincava, eu trabalhava, era gostoso, ia para a roça, ia andar de cavalo, ia pescar, que trabalho maravilhoso, irmãos. Para mim isso era uma terapia, para mim isso era uma diversão, e eu aprendi assim com meu pai, o que o meu pai fazia, trabalhar com fazenda, com gado, trabalhar com plantação, plantando capim, cortando juquira. Eu aprendia, eu via com os trabalhadores que trabalhavam lá com meu pai também, sabe, eu aprendia muito. E os outros meus tios também criavam gado, faziam queijo, faziam doces, sabe, tem essas coisas, sabe, eu aprendia desde cedo também, e eu comecei a trabalhar bem cedo. E não foi porque o meu pai me mandou, não, vai trabalhar, não, eu quis trabalhar desde cedo. Mas as minhas férias também estavam lá, do lado do meu pai, vendo o exemplo dele. E é interessante que o meu pai criou 10 meninos, e nunca vi meu pai reclamar. Sempre fazia com toda a dedicação, com todo carinho. E olha, tem mais, eu acho que meu pai foi muito sábio, a minha mãe principalmente, porque eu era dos homens, tinha 5 mulheres e eu só de homem, eu era o segundo. E a minha mãe tinha maior cuidado, porque eu saía muito com meu pai, porque eu ser homem, né? E a minha mãe sai falando, não, é porque ele tem que andar com seu pai mesmo, porque ele é homem. Tem que andar com seu pai. E às vezes, irmãos, assim, todas, né, pessoas que estão me assistindo aqui, muitas vezes seus filhos começam a ter uma admiração muito grande pelas mulheres, porque a mãe que faz tudo, né? Ela faz desde o Caribé até a historinha de dormir. Aí ele cresce tendo aquela sensação, eu quero ser que nem minha mãe. Aí começa a experimentar um sapatinho da mamãe, começa a experimentar um vestidinho da mamãe. Quando dá por conta, ele já está igual a mãe dele, porque ele está vendo que a mãe dele é uma pessoa boa. O pai é um cara ruim, deixou, muitas vezes separou, não dá cuidado, não dá atenção, entende? E vice-versa também. Mas o fato aqui é que nós, como pais, nós precisamos andar com os nossos filhos. E meu pai andava comigo, e a minha mãe tinha um certo cuidado de falar, não, seu pai anda mais com o Rony, porque ele é homem, então ele faz as coisas de homem, sabe? Então isso é importante a gente como pai saber cuidar dos nossos filhos também. Outra coisa interessante aqui, meu Deus, o tempo já está passando, Jesus, mas vamos aqui para a segunda coisa, como e onde, com quem Jesus se relacionava. Primeiro, geralmente com os discípulos quando adultos, tá? Quando criança, com os colegas, com os coleguinhas da escola dele, né? Da turma dele. Jesus estudou sim a palavra, ele estudou com os sábios da lei, da Torá, ele estudou sim. Jesus não era uma pessoa analfabeta, não, ele era esclarecido, tá? Ele também relacionava com os publicanos, tá? Ele muitas vezes em Mateus capítulo 9 versículo 10, aqui aparece Jesus, Mateus capítulo 9 versículo 10 e 11, recebendo pessoas na sua casa, tá? Então os publicanos recebiam Jesus ali. Nesse texto fala que ele foi estar com os publicanos, né?
os pecadores. Inclusive, irmão, Jesus, ele tinha uma célula na casa dele, um life group, perdão, na casa dele. Por que você está falando isso, pastor Rony? Não está escrito essa palavra life group, mas diz a história que veio 4 homens com um paralítico, e esse paralítico estava numa maca, numa cama, amarrado. Só que havia muita gente no life group de Jesus. Era tanta gente, irmãos, que não podia mais entrar. Olha o life group abençoado, hein? Rapaz, eu também sou, eu me inspiro em Jesus. Rapaz, meu life group tem que estar cheio. E eu faço churrasco, faz tal, para encher a casa, Eu quero que a casa esteja cheia. E o que acontece? Aqueles homens sabiam quem era Jesus, que já participavam do life group de Jesus, já eram auxiliares bem poderosos. Ele falou: não, nós temos que levar até Jesus, porque ele vai ser curado. Aí eles abriram um buraco no telhado, era na casa do próprio Jesus, viu? E ele estava lá na casa dele mesmo, quando ele morava. E desceram aquele paralítico ali, Jesus curou o paralítico, ficou liberto, sabe? E aí houve um mover muito maior, ainda aquela célula, aquele life group cresceu muito mais ainda. Na casa dele mesmo. Então ele se relacionava com o povão também, com os pecadores. Ele levava a palavra também para esse tipo de pessoa. Ele também, irmãos, ele se relacionava com mulheres também, com homens, por exemplo, na casa de Lázaro ele tinha um GE, na casa de Marta, Maria. Lucas capítulo 10, versículo 38. Também na casa de Levi, foi oferecido um banquete para ele. Levi era uma pessoa importante, uma pessoa de dinheiro. Ele foi também na casa de Simão, leproso, que era fariseu. Lucas capítulo 7, versículo 36. Eu estou dando rápido por causa do tempo aqui, tá? Só para você saber entender. E também na casa de um homem, né, que era tido como que era o Zaqueu, né, que era tido como ladrão. Então ele foi até a casa de Zaqueu, ele se ofereceu para ir na casa de Zaqueu. Para quê? Para que Zaqueu pudesse curar a família dele. Só para finalizar aqui, queridos, só para concluir, Jesus, como filho de José, ele honrou o pai dele, foi exemplo, se submeteu. Como filho de Deus, ele obedeceu até o sangue, ele foi até o fim, Irmãos, como filho, hoje, como filho, cada um de nós vamos ligar para nossos pais. Nós vamos mandar a mensagem, chegar, a pessoa que você lembra que é um pai, você vai fazer isso porque nós temos que honrar o nosso Pai Celestial. Hoje, você vai sair daqui, você vai mandar para o seu pai, para qualquer pai que você conheça, manda uma mensagem para ele do WhatsApp, liga para eles, parabeniza, fala para eles a importância de ser pai. Não deixa de falar, por favor, faça isso. Como filho, como pai, é o momento de você hoje fazer uma limpeza, uma reflexão. Eu me lembro que o irmão testemunhou uma vez que ele chegou, tá papai, você que é papai, chegou na mesa e falou: vocês podem falar o que vocês quiserem, hoje eu só quero ouvir, aonde eu estou falhando, aonde eu tenho que melhorar, aonde eu estou errando, aonde que eu não estou sendo exemplo para vocês, me fala. Ele disse que nesse dia foi difícil, mas ele ouviu calado, e ouviu, e disse que daquele dia em diante foi muito bom para ele. Sabe, nós valorizamos você, papai, e nós honramos você também, que é adolescente, você que é filho, que é jovem, nós honramos você também. Nós reconhecemos que nós todos temos papel como pais e como filho. Deixa Jesus entrar na sua veia e você vai se tornar igual a ele. Deixa Jesus entrar na sua veia, você vai se tornar igual a ele. Outra coisa, papai, se relaciona com seus discípulos. Quem são seus discípulos vitalícios? Seus filhos. Seus filhos como discípulos, viu papai? Filhos, seus pais são seus maiores discipuladores, são seus líderes. Pode ser, porque meu patrão, tudo bem, calma. Você tem um pai, seu pai tem palavra maior do que o seu patrão. Aqui na igreja, quando algum jovem quer casar, não é o pai que decide, não é o pastor que decide, não é o líder de life group que decide. Mas se o pai e a mãe disserem sim,
nós vamos dizer sim. A igreja vai dizer sim, pode casar, o pai está falando. Se o pai dizer não e a mãe dizer não, nós vamos dizer não. Você entende? Então cuide seu pai hoje, tá? Como você quer que seus filhos cuidem de você no futuro. Cuide da sua mãe hoje como você quer, tá? Que você seja cuidada como mãe no futuro. Você entende? E é muito fácil, você que ainda não é casado, você saber como é que vai ser sua esposa, como vai ser seu esposo. Olha para aquele seu pretendente, como que ele trata o pai dele e a mãe dele. Olha como que trata lá, aí você vai saber. Não fala nada não, mas é um segredo elementar. Outra coisa, pais são discípulos e são discipuladores. Pais também vão nos ensinar. Ah, pai, mas o senhor está careta. Isso é conhecimento. Para lá. Por que a internet está falando isso? Porque a internet está falando de... você não nasceu da internet, não foi a internet que veio gerar você. Ó, papai, fui eu que gerei você. Então Deus é sábio e Ele me deu a sabedoria para cuidar e orientar você. Muitas coisas que hoje são uma realidade, porque no passado não foram. Hoje são uma realidade, porque pessoas muitas vezes não confiaram e não acreditaram. Mas seu relacionamento, seu conhecimento, você vai ensinar para os seus filhos. Como Jesus aprendeu a ser um carpinteiro com o pai dele, que era carpinteiro, você vai ensinar seus filhos hoje também. Você é um homem de Deus, um homem que ora, uma mulher que ora, que é honesto, que é justo. Os seus filhos vão também ser do mesmo jeito. Tinha um sujeito que vendia droga no Rio de Janeiro, só que ele falava: meus filhos, vocês não vão usar droga não. Mas a repórter perguntou: mas você vende droga, por que seus filhos não usam? Não, eu vendo droga porque eu quero ganhar dinheiro. Se a vida dos outros comprarem, problema deles, mas meus filhos não vão usar droga. Tem gente que é assim, diz: faz o que eu faço, faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço, né? Tem gente que é assim. Um pai que tem Jesus no coração não é assim. Ele é exemplo para os filhos, exemplo de orar, exemplo de buscar Deus. Está aqui, meus filhos, todos eles, pode perguntar, desde criança. Eu vim fazer missões, deixei 2 lá em Santarém, não deu para trazer tudo, a família era grande. Deixei lá em Santarém, mas vim. Mas não tenho com quem deixar, não. Deus vai cuidar. Se Deus não pode cuidar dos meus filhos, meu irmão, eu também não posso. Eu não tenho condições de cuidar. Deixei lá. E hoje elas estão bem, estão felizes. Ia para vigília, a menina vai dormir, tudo bem, eu vou botar aqui, você vai dormir aqui, beleza. Eu no carro deixava lá, ficava dormindo a noite toda, sendo exemplo. Hoje eles sabem, todos eles, pode perguntar: quem é o papai? Você entende? Você, papai, tem esse compromisso de ser exemplo, de ensinar os seus filhos. E também, por último, você deve se importar com o bem-estar dos seus pais, tá, filhos? Por favor. Jesus se importava com o bem-estar do pai dele, da família dele. Levante suas mãos e receba a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Deus e o amor infinito do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, sobre tua família, sobre teus negócios, hoje e para sempre. Que essa bênção corra atrás de você, que a bênção de Deus ela te alcance e que tudo vá bem na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém e amém.